nome de Jesus, Senhor, nós queremos apresentar o pastor Elias nesta noite, Deus. Que o Senhor venha usar ele conforme a tua vontade, para falar com a tua igreja, meu Deus. Nós somos carentes da tua palavra, meu Deus. Usa ele mais uma vez, meu Deus. Que ele venha diminuir, o Senhor venha crescer na vida dele cada vez mais, meu Deus. Usa ele com poder e autoridade para trazer a tua palavra aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor. Amém. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Que bênção, né? Podeis assentar. Deus abençoe. Eu sempre falo enquanto eu venho aqui. Eu sinto que eu estou em casa. Né? Aqui várias vezes. Né? Mas já estava com saudade. E várias vezes, mas é a primeira vez com o pastor Fábio. Amigo. Foi um canal de bênção, né? Ele e a família dele, para a gente pregar ali no Brasil. Eu não esqueço daquele dia. É o dia que eu tremei as pernas todas. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer aqui? Tinha bastante gente. Mas a gente, irmão, não precisa ficar preocupado, porque a obra é do Senhor. Glória a Deus! Nós estamos aqui encerrando uma campanha pela qual eu quero já agradecer ao presbítero Wagner e sua família, o pastor que tem me confiado, né, de estar aqui. A gente dirigiu a igreja em Colônia de Uvar e a gente abriu mão do culto lá hoje para estar aqui e deixou o culto para amanhã. Eu não gosto de faltar culto na igreja não, né? Até hoje Deus tem me dado a oportunidade de estar em todos os cultos, né? Graças a Deus, isso já tem há muitos anos, né? Agora, dia 2 de maio, vai fazer 30 anos de fé e eu continuo na mesma caminhada, né? Não podemos parar. E nós estamos diante de um tema tão maravilhoso para a igreja, né? Eu até procurei o Marcos, é verdade mesmo, você quer que eu pregue isso nesse tempo? Deixa eu usar. Amém? Que maravilha, né? Os irmãos podem ficar aí sentados mesmo e os irmãos já estão com a Bíblia aberta. E nós vamos ler o mesmo verso que nós lemos na leitura introdutória do culto. Amém? Glória a Deus. Louva a Deus pela vida de cada obreiro que está aqui nesta noite. 2 Coríntios, capítulo de número 10, versículo número 4. Que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Que maravilha! Fecha teus olhos, não desfazendo as orações que foi feito aqui. Meu Deus, que o Espírito Santo fala com a tua igreja nesta noite de uma forma especial. Eu sei que o Senhor já tem usado várias pessoas, meu Deus, durante esta campanha. Mas a palavra que o Senhor me deste, meu Deus e meu Pai, é eu que tenho que entregar aqui nesta noite, segundo a presença do Espírito Santo. Oxalá, Senhor, se eu voltasse para casa agora, os louvores que foi falado através, meu Deus e meu Pai, dessas vozes maravilhosas que foi cantada aqui, Senhor. Muito obrigado, Espírito Santo. E a liberdade tem o Senhor aqui nesta noite. Aleluia. Amém. E amém. Que maravilha. Meus irmãos, esta campanha, eu tenho certeza que é algo que vem do coração de Deus. Porque a igreja, na verdade, ela necessita de entender o processo, a maneira que nós estamos caminhando. E muitas das vezes, nós caminhamos numa caminhada e sem direção, sem rumo, sem decisões, momentos incertos, inseguros, e muitas das vezes nós encontramos o inimigo e não sabemos o que fazer. Não sabemos o que fazer. E o nosso adversário maior, Satanás, ele é estrategista. Ele faz algo na vida de alguém quando não tem a presença de Deus, uma lavagem,
cerebral. Ele é especialista em amedrontar, colocar insegurança, incerteza, dúvida em nossa caminhada. Só para vocês entenderem, quantas vezes durante a nossa caminhada que achamos assim, será que estamos certos? Será que nós estamos corretos? Será que vai dar certo? E quando esta palavra sai da tua boca, muitas das vezes o inimigo coloca ela como uma barreira, uma muralha. Olha só, o apóstolo Paulo, a gente falar de Paulo talvez se torna fácil. Por qual motivo? Porque ele foi um homem exemplar, como apóstolo. Ele foi um perseguidor, mas após ele se converter, ele passou a ser perseguido. Após ele ser levantado por Deus, apóstolo gentil, agora ele se torna um pregador do evangelho ao gentil. Ele encontra barreira. Para quê, pastor? Para entregar a mensagem do Senhor. O interessante, irmãos, que as barreiras que o apóstolo Paulo encontrou pela frente não foi lá fora, foi dentro da igreja, pelos apóstolos. Quem conhece essa história sabe muito bem do que eu estou falando. Pedro e Paulo teve uma discussão entre eles com respeito ao chamado de Paulo, da maneira que ele pregava, e Pedro pregava de uma forma. Mas Paulo era um homem que tinha habilidade com as ferramentas que era proporcionado por Deus. Ele era um homem de oração, que para mim o princípio tinha uma ferramenta mais poderosa, chama-se oração. Porque o crente que não ora, ele não consegue caminhar. Talvez ele ande em pé, mas ele é morto. E Paulo encontrou a barreira dentro da igreja. Por isso que ele defende se o meu apostolado não foi chamado, indicado por homem, mas sim de Deus. Às vezes, dentro da igreja, a igreja também, se as pessoas não tiverem a vida espiritual, quando aponta alguém que pode destacar, alguém que é levantado da igreja, ele pode encontrar também essa dificuldade. De que, pastor? De fazer a obra do Senhor. Será que o pastor está correto? Será que o obreiro está de frente àquele trabalho? Será que vai dar certo? E o diabo coloca problemas dentro da igreja. O apóstolo Paulo encontrou esses problemas. Mas não foi o motivo dele parar e dizer assim, não, eu vou parar porque todo mundo me reprova. Não, aí que você tem que caminhar. Aí que você tem que ir para a oração e dizer assim, ó, Satanás, saia da minha frente, porque as ferramentas que eu uso não são aqui dessa terra. Eu fico imaginando que Paulo foi afrontado tanto que ele escreve essa carta aos irmãos de Corinto, da igreja, que a qual ele era o fundador. Mas agora ele não está presente na igreja. Mas ele sabe que dentro da igreja tinha implantado obreiros ali que era pregador de heresias, que era contrário àquilo que ele ensinou. Ei, nós, como crente, temos que falar a mesma língua, porque senão não funciona. Nós funcionamos na igreja como um
Por isso que acontece muito. Pelo caminho dizendo assim, não vai acontecer porque eu já vivi isso. Porque ele tem uma vida de fracasso. Eu posso pegar o primeiro ponto aqui. Oração. É uma das armas, uma ferramenta para jogar por terra todas as muralhas. Todos os embaraços. Chama-se oração. É falar com o Papai do céu. É ter intimidade com Ele. Eu fico imaginando quando Jesus exercia o seu ministério aqui, pregando o reino do céu. Ele era um homem de oração. Os discípulos não conseguiam acompanhá-lo. Quando Jesus retirava para orar, eles dormiam. Porque nem um pouquinho você não consegue dormir, porque a oração nunca foi fácil para ninguém. O quanto é difícil levantar 3 horas da madrugada para dobrar o joelho e falar com Deus. Talvez você fale uma palavra e ela glória a Deus. Sabe por quê? Porque é pesado. Mas esforce-te. Sabe qual que é essa ferramenta? Ela faz? Você carrega ela. O dia que você precisar de usar ela, não precisa nem de orar, simplesmente ministrar o milagre. É o que Jesus fazia. Ele chegou diante de Lázaro. Ele falou: Lázaro, sai para fora. Olha só. Poucas palavras. Mas mamãe dele não orou. Ele orou. Lázaro, sai para fora. Quando você ora, nos momentos difíceis, não precisa você orar, simplesmente agir. Homens de oração em oração, quando chega o momento dele agir, e ele fala: olha, Senhor, eu quero que o Senhor faça um milagre aqui, e Deus vai fazer. Quando o diabo levanta, você sabe, quem está na oração sabe que ele vai cair. Ele pode levantar, mas ele vai cair. Por quê? Porque você tem certeza. Você tem uma conexão com Deus. E muitas das vezes nós encontramos dificuldade para entender que ferramenta que eu uso. Qual é a ferramenta que eu estou usando? O discernimento. Nós precisamos entender que nós temos que batalhar neste mundo não é com essa ferramenta carnais, com desejos que eu quero fazer, eu posso fazer, não, porque muitas das vezes não funciona. Pastor, eu oro há tanto tempo que agora não aconteceu nada. Será que não tem alguma coisa errada não? Porque é muito tempo. Será que não está faltando alguma coisinha, não? Será que no meio desse processo aí não está tendo ferramentas carnais? Nós temos que estar revestidos, como está escrito em Efésios, das armaduras de Deus. O verso 18, da oração. A oração é um processo de mudança na nossa vida. Nos faz mudar de atitude, característica. Aproximar mais de Deus, mais de comunhão com o Senhor. Eu quero vencer, mas não quero orar. Eu quero ser um pregador, mas não ora e não lê Bíblia. Como é que vai ser? O que você vai ensinar? É igual tem um por aí. Esses dias, diz que pregou, bateu. Aí fulano, ele não vive aqui, ele está batendo. Ué, como pode? Eu falei para o sobrinho, irmão, você só pode pregar aquilo que você deve. Porque senão você se torna um mentiroso. Você prega
jorra água da fonte para te alimentar da tua vida. E durante esse processo, é isso que nós vivemos. Passamos por um momento de calúnia, sermos caluniados, que estamos pregando a verdade. Os irmãos falam assim: olha, você quando está pertinho aqui no meio de nós da igreja aqui, a sua fala é macia, é bondoso, o senhor é bonzinho. Mas quando está fora, o senhor manda uma carta dessa aqui chegando no porrete, mas porque o senhor está longe. Os irmãos estão dizendo assim: você é médico, você é um pregador de mentira. Meus irmãos, sabe por que aconteceu? Porque Tito chegou e Paulo falou: a igreja está vivendo assim, assim, assim. Eu congrego lá. Eu congrego dentro dessa igreja. Lá está acontecendo assim, 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 tem errado. Só você virar as costas para mim, ficou tudo pé da cara. Pastor não pode sair da igreja. Infelizmente, não é que eu estou falando, os irmãos não é crente. Mas tipo, o pastor não está no culto, parece que o culto é diferente. Quantas vezes eu já fui no culto que o pastor não está? Mas é diferente. Por quê? Porque Deus colocou ele como anjo da igreja. Para quê? Para ser um exemplo. Porque quando Paulo estava presente, a atitude dos irmãos era diferente. A mesma aqueles que falavam mal dele era diferente. Como Paulo? Tudo bem, irmão? Isso. Eu sempre falo, pastor, isso. Que a gente tem que tomar muito cuidado com aquele que pega nas tuas costas e diz que você é meu amigo. Aleluia! Eu tenho medo! Olha só! Aí Paulo fala: irmãos, essas armas que nós usamos aqui, ela é poderosa em Deus. Ela é poderosa em Deus. Para quê? Para destruir. E não é só uma arma, são várias. Você tem que habilitar para possuí-las. Uma das armas poderosas é a oração e o louvor. Meu Deus, o quanto isso faz algo acontecer. Coisas tremendas! Lembra de Atos, capítulo 16, versículo 25? Diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Mas eles estavam cantando porque estavam alegres, não. As costas deles estavam sangrando. Estava preso nos grampos na parede, amarrado pelas pernas. Se aqueles grampos eram 25 centímetros, era impossível qualquer ser humano escapar. Era impossível. As armadilhas de Satanás, irmão, você só consegue escapar se Deus intervir. Porque senão, não adianta você lutar com as forças físicas. Não vai vencer. Só com as espirituais. Se você é espiritual, você vai vencer. Aleluia! E eles cantando. E ele não falou assim: Senhor, eu estou aqui porque eu preguei o evangelho, expulsei o demônio mais jovem. Não. Eles adoravam. Oravam e louvavam. De repente, aconteceu um rebuliço no terremoto. Balançou a estrutura daquele presídio. O interessante, pastor, para ele prestar atenção, por que não caiu? Assim, abandou tudo aí, a estrutura do prédio, deu um terremoto ali, e não caiu na cabeça deles, porque eles estavam lá embaixo. Quando Deus faz as coisas, Deus não faz para destruir, Deus faz para edificar. O diabo quer destruidor. Mas Deus, quando faz algo na vida, tem pessoas assim: não, Deus destruiu o casamento porque vai dar outro. Mentira! Deus não destrói casamento para dar outro, não. Não existe isso, não. Não, vai vir outra bênção aí. Engano. Sabe o que aconteceu? Eles não fugiram. Ficou lá. Porque o milagre estava por vir. Aleluia! Está
de uma história, faz-me lembrar aqui de Josué capítulo 6, versículo 1. A seguir, conta-se uma narrativa que todo mundo sabe. Uma cidade que faltava, a última cidade, tomar posse da promessa que Deus tinha prometido, a terra prometida, mas tinha que derrubar aquelas muralhas. Quem não achava que era impossível? Todos que estavam ali. Só que a maneira que Deus deu a estratégia a Josué, ninguém acreditava. Pega a arca da aliança, pega o levita e coloca na frente, os soldados, pega o chifre lá de carneiro lá e começa a tocar. Por 7 dias você vai dar uma volta por dia tocando, mas no último dia, o 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Isso é no silêncio, somente a voz das trombetas. Mas no 7º dia vocês vão gritar. Talvez, meus irmãos, a muralha que está diante de ti, talvez pareça aquelas de Jericó, que você olha assim e fala, não, é impossível. Mas você já cantou durante essa prova? Você já fez uma oração e adoração? Você já leu a palavra do Senhor durante os momentos de dificuldades? Você já conseguiu orar gemendo? Senhor, eu não tenho força! Eu fico imaginando talvez a crítica que Josué teve naquele instante dos líderes. Dizer assim, Josué, você está louco? Vai ficar dando volta aqui nessa cidade, isso não vai acontecer nunca. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Quem usa as ferramentas, tudo é possível. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz lá em Marcos, os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão os que crerem. Não precisa você ficar correndo, não. As bênçãos vão te acompanhar. Aleluia. Quando você estiver lá na tua casa, no joelho, o anjo de Deus vai chegar lá e entregar o milagre que você necessita. Você está lá no trabalho, trabalhando, mas está focado, meditando na palavra, usando a ferramenta ali na imaginação, fala assim, olha, hora que eu deparar com o diabo, eu vou usar ela. Você tem que estar apto na palavra. Jesus deu exemplo, Mateus capítulo 4, todo mundo sabe essa história. O Senhor acaba de sair do batismo, o Senhor é conduzido pelos anjos, ser tentado pelo diabo no deserto, no monte. Aí você fala assim, mas é Jesus, pastor. E o diabo estava lá. O que o apóstolo Pedro lê, segunda carta de Pedro 5, versículo de 1 a 8? Diz que o anjo andou lá, ó. Não anda em redor, não, é redor, lá por longe assim, ó. Bramando como leão, não é como um leão, não, é como um leão, como se fosse um leão. Sabe por quê? Porque tem crente medroso no evangelismo do sonho. Tem crente medroso, o cabelo, ele já sai correndo. Pastor, o diabo está contra mim, está levantando a fúria. Ei, ele não sabe o quanto você é poderoso, mas você descobriu. Quando o diabo afrontar você, levanta a mão em nome de Jesus. Simplesmente fala assim, olha, nessa mão aqui, ó, tem a marca do sangue. Aleluia. Sabe o que acontece no 7º dia? Dá 7 voltas. Eu fico pensando assim, ó, eu vou contar no dedo. 1, 2, 3, 4, 5, agora é a última. Sabe o que vai acontecer? Será que vai acontecer? Quando grita, ajuda-nos agora, gritai-vos. Eu penso, eu não sei que a expressão que eles gritaram. Mas disse que era para gritar. E eles gritaram. E o barulho, eu acho que foi tremendo. Quando as muralhas caíram, Deus entregou todos os inimigos na mão dos soldados de Deus. Ei, muitas das vezes nós batalhamos errados. Muitas das vezes lutamos errados. De repente fala assim, não, eu vou usar as ferramentas. Mas
quando o negócio trava mesmo, você usa a tua força, a tua sabedoria. Ei, não vai alcançar se não estiver usando as ferramentas certas. Eu quero dizer para a igreja que Jesus está procurando os verdadeiros homens, mulheres, crianças nesses últimos dias. A igreja está iniciando as prévias da volta de Cristo. O nosso desejo agora é aproximar mais ainda da presença do Senhor. Sabe por quê? Porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Não podemos embaraçar com negócio nenhum nesta vida, meu Deus. Romanos 12, 8, versículo 12. Não podemos embaraçar. Porque este mundo, muitas das vezes, ele oferece uma propaganda enganosa. E muitas vezes atraímos, achamos que está fácil. Eu quero dizer para o povo de Deus, nunca foi fácil usar as ferramentas lá fora. Mas se usarmos as ferramentas certas, a tua vida será mudada. Se for uma vida de oração, de separação com Deus, leitura da palavra, vigilância, ei, não tem nada que vai te barrar, o sucesso será certo. Quando você vê o nome de Deus, você pode ter certeza que por trás disso aí tem muita oração e jejum. Ninguém é usado de um dia para o outro, não. É um processo. É muitas dificuldades que passamos, lutas, calúnias, perseguições. Deus tem para dar. E é de graça. O interessante é que é tudo de graça. Simplesmente usamos só o esforço. Esforça-te, tente borrando, eu serei contigo. As palavras que Deus usa para levantar o ego de Josué depois que ele está com a cabeça lá embaixo. Após a morte do grande Moisés. Eu quero dizer uma coisa, no princípio parece difícil, mas o negócio é bom demais. Aleluia. O que Deus tem para nós, irmão, além de que nós passamos aqui, é coisas que não podemos comparar com essa terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Se até agora as muralhas não caíram, mas ainda vai cair. Aleluia. Pode crer, porque o Deus que me orou ainda está com as mãos estendidas. O profeta Isaías disse, Isaías 59, que Deus está com a mão estendida e nem seu ouvido agravado para que não possa ouvir oração do justo. Crê somente. Milagres que estão para acontecer na nossa vida que nós nunca nem imaginamos. Eu falo isso pela fé. Não é porque eu estou vendo, é porque eu creio que vai acontecer. Não tem um homem e uma mulher fiel a Deus que dobra o joelho, que Deus não atende. Aleluia. Aqui tem vidas aqui que já pensou em desanimar. Eu quero dizer para vocês vão olhar a tua quilometragem que você já andou, para voltar para trás é muito mais bom. Eu fui lá numa tribulação domingo e eu errei um pedacinho, mas o quanto é difícil você voltar no erro para consertar de novo. Andar assim 200 e poucos quilômetros errado. É bom demais. É experiência, mas Deus está nos levando a uma velocidade mais nova. Agora você imagina no momento da vida espiritual. Você está até aqui, tem 20 anos de férias, carreira, de pregador. Mas eu quero desanimar, eu quero parar porque eu já estou velho. Você não entende que Deus renova dia após dia o servo dele? O ânimo, a coragem. Dobra o teu joelho e pede, Senhor,
Senhor, aviva meu ânimo, dá coragem. Eu quero continuar nessa jornada. Amanhã será diferente.